tudo certo. Família querida, meus telespectadores do Aerocast, é um prazer imenso estar com você mais uma terça-feira, ou sei lá quando você vai assistir esse podcast, mas você que está aqui com a gente no ao vivo, manda aqui, ó, já comenta aqui, já chama mais alguém, já compartilha, você está fazendo parte de algo incrível e hoje tem uma convidada muito especial, mas antes eu quero apresentar a nossa mesa maravilhosa, né? Você já conhece, eu acredito, se você está pela primeira vez aqui, você não perde por isso, não perde por esperar. Cláudio Borges! Eu não estou enxergando a câmera porque estou sem meus óculos. Eu esqueci ou na padaria ou no cabeleireiro. Uau! Então a gente já começa essa campanha doe um novo óculos para o Cláudio Borges. Você pode achar que eu não estou olhando para você, mas eu estou. Olha, gente, eu fico até mais assim tranquilo, né, de saber que tem mais alguém que esquece as coisas por aí, mano, porque eu tenho um problema com isso. Mano. Eu já esqueci o carro no mercado. Foi embora pra casa. Eu passei do serviço, falei, vou passar no mercado. Aí eu encostei o carro na rua mesmo, fui lá, fiz as compras e fui pra casa. Quando eu tava abrindo o portão, passou um carro igual o meu. Aí eu lembrei que meu carro tava no mercado. Já esqueceu a Júnior? Aí já esqueci. Eu já esqueci. Teve uma época que a Júnia tava procurando emprego. E a Júnia, não é Júnia, é Maria José. E a agência ligou, eu quero falar com a Maria. Eu falei, não, senhor, não tem nenhuma Maria aqui. E aí ela perdeu essa grande oportunidade de trabalhar em uma grande empresa aí. Mas ela já me perdoou. Já perdoou? Já me perdoou. Tá desempregada até hoje. Mas já me perdoou. Não, pelo contrário. Agora ela é empresária? Ela é CEO do Tia Lola, vamos respeitar aí, viu? Gente, vocês já ouviram algumas risadas aí? Não é um fantasma? Não é um Gasparzinho? Não. É o Salomão! Salve, família! Cara, tem coisas que acontecem aqui nesse podcast, são inéditas, todo podcast. O Cláudio tá de cabelo cortado. Oh! Mas eu tenho que contar um bastidor aqui. Ele foi mandar uma mensagem, o cara marcando. E o cara é um cabeleireiro top. Quando ele viu a foto do Claudinho, viu o cabelo, ele bloqueou o Claudinho. É sério? Ele se viu diante de um desafio na carreira profissional, ao qual ele não quis encarar. E é isso, mano. É isso, família. Vocês estão aqui acompanhando, mas vai ser um dia incrível. Mais uma vez, um dia incrível. Vocês estão animados com a convidada de hoje? Eu estou super animado, confesso, que está resplandecendo essa blusa que ela está muito branca. A luz reflete que eu vou realmente estar me atrapalhando aqui. Mas vamos lá. Tá parecendo um anjo. Tá parecendo um anjo hoje. Hoje vocês vão ter o prazer de conhecer a minha amiga, professora de inglês, ministra de adoração, missionária, esposa, filha, alguém extraordinária, Sara França. O Bel vai, será que essa blusa dela tomou aquele alvo Bascanero? Polêmica. Eu acho que é a Cândida mesmo. A Cândida alvo Bascanero. Inclusive é daquela loja lá que você me recomendou, lembra? É verdade, da Jesus, né? Vocês ganharam, sim. Gu, grande abraço pra você, Jesus Wear. Gu casou, gente. Casou esse final de semana. Estava lá no casamento do Gu e Emily. Boa lua de mel pra vocês, aproveitem, estão lá em Porto de Galinhas, estão curtindo, né? São um casal de líderes, missionários, assim, tem uma visão, uma mentalidade muito top. E a Jesus Wear nasceu com esse propósito, Patrocina nós. Tô fazendo publi de graça pra você, hein, ó. Patrocina nós. Patrocina é super aí. quentinha, realmente, ela é bem branquinha. Olha só, a Sara tá uma Entendeu? publicitária mesmo, hein? Vale a pena, gente. Muito eu gosto bom. muito, eu amo moletom. Sara, muito bem, muito bom te receber, Sara. Prazer, gente, estar aqui com vocês, em frente às câmeras agora, né?
Não tô acostumada com isso, mas muito obrigada, Mel. Tá acostumado o quê, Sara? Você agora é uma blogueirinha. Ah, Quem te acompanha sabe, né? Ela sempre tá ali postando reels em relação ao inglês. E eu me lembro, sabe, quando a gente começou a nossa amizade, a gente podia contar, né, como é que rolou aqui. Né, em 2017, Jesus já tinha falado com você naquela época que você ia de alguma forma tocar a educação, né? E aí, às vezes a gente passa por momentos que, peraí, eu não tô entendendo. Eu achava que seria por aqui, eu achava que seria por aquele caminho. Eu lembro que você tinha um projeto que você estava desenvolvendo na época. Sim. E agora você cai justamente na área de educação, mas ajudando as pessoas a aprender a segunda língua. Comenta mais um pouco pra gente. Desse jeito. Tudo que você falou tem a ver com o que foi semeado lá atrás, né? Quando eu te conheci em 2017, posso começar por aqui? Pode, fica à vontade. Primeiro que eu ia para um evento que na época não tinha condição de ir. E eu tive um sonho que eu estava nesse evento. E aí eu falei, como é que eu vou para lá, sendo que eu preciso, né, me organizar, enfim. E aí surgiu a oportunidade de ir no carro, que tinha uma vaga só, que era o seu carro. Sim, lembra? Lembro disso. E lá no Jump, né, que foi o evento que nós fomos os jovens em São Paulo, eu tive o privilégio de receber essa amizade que eu pedia tanto a Deus para colocar amigos no meu caminho, pessoas que realmente amassem a Jesus, tivessem a ver com o meu propósito, o meu chamado. E você foi essa pessoa, né, meu? Que eu sou muito grata a Deus por isso. Que lindo. É incrível como o Melk, as orações dão certo, né? A gente pede um amigo e manda o Melk, cara. Você pediu um amigo também, Cláudio? Você pediu um amigo, Deus provavelmente vai te mandar um meu. foi na cara dele. Cara, eu sou o amigo que ele pediu. Muito Muito bom, muito bom. E foi através desse encontro, né, que a gente pôde ter vários momentos na presença de Deus, e ele falou realmente que a gente ia tocar a educação. Isso. Mas eu não fazia a menor ideia de que seria através do inglês. Eu já tinha dado aula de inglês, já tinha trabalhado em escola, dando aula de inglês, mas nunca foi assim um sonho, nunca foi realmente um desejo que eu tive de construir algo nesse sentido, né? Mas aí Deus foi direcionando e eu tô onde eu tô por conta disso. Os poucos professores de inglês que eu conheço, na realidade, eles não gostam muito de dar aula de inglês. Sério? Você se enquadra nesses tais? Ou você, dentro disso, bom, já que é chato dar aula de inglês, eu vou deixar um negócio um pouco mais diferente, eu vou fazer ao meu modo. Porque você vê que cada professor de inglês, ele tem um método diferente. Alguns professores, eles estão criando métodos diferentes de ensinar inglês, né? Saindo da caixinha e, né, fazendo de uma forma bem diferente. Isso. Será que é para fugir dessa monotonia de ensinar? Então, na verdade, assim, eu não sei falar pelos outros, mas eu entendo que, por exemplo, eu desde criança, eu sempre tive vontade de aprender outras línguas, outros idiomas. Tanto é que eu lembro que na época eu pedi pro meu pai, pra minha mãe me colocar no espanhol, e nunca foi uma língua assim que eu aprendi 100%. Por causa do RBD, né, gente? Ela gostava do Rebelde, né? Aí ela queria aprender a cantar as músicas. Eu amava outras línguas, assim. Tanto é que eu sempre ouvi música internacional, sempre assistia filmes e colocava em inglês. Eu tenho primas americanas, então sempre que elas iam pro Brasil eu ficava encantada com a língua, né? Mas eu lembro que foi muito doloroso para mim aprender, porque as escolas de inglês que eu sempre estudei eram sempre muito metódicas, sabe? E eu não sou o tipo de pessoa metódica. Eu sou muito de improviso, eu sou muito de... Dinâmica, né? Dinâmica, isso. E faltava isso muitas vezes, né? Então eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, eu vou ter experiência fora do Brasil e eu vou aprender de verdade o inglês. Eu vou aprender o inglês como ele é na realidade, fora dos livros, sabe? Fora dessa metodologia que eu vejo que tantas pessoas seguiam na época. Que é o método papagaio, né? E fica escrevendo, né? E tal. Exatamente. Então, assim, quando eu recebi uma direção em 2019 para voltar a dar aula, eu falei, e agora? Como é que eu vou começar isso? E aí, simplesmente foi desse jeito. Pessoas começaram a me mandar mensagem falando, você conhece alguém que dá aula de inglês? Eu falei, gente, tá de brincadeira. E aí eu comecei a responder essas pessoas falando, sim, eu dou aula de inglês. E aí eu comecei a ter alunos e um começou a me indicar para o outro. Tanto é que até hoje é assim. Sim. Os meus alunos um indicam para o outro. E isso começou a fazer com que eu tivesse uma agenda. E aí eu lembro que em 2020 eu comecei a fazer um estágio da faculdade que eu precisava para terminar o meu curso.
E nesse estágio eu percebi que eu passava 30 horas lá e não ganhava o valor que eu estava ganhando com o inglês. Mas não foi só isso que me motivou. É porque eu realmente comecei a perceber que eu conseguia ensinar as pessoas. Eu conseguia ver o desenvolvimento de algumas pessoas que eu estava dando aula de uma forma que eu nunca tinha visto. Então eu comecei a me surpreender. Eu falei, gente, isso daqui não é da Sara. Sim. Sabe, eu acredito muito que, é claro, eu tenho que fazer minha parte, meu papel, mas eu acredito muito que Deus, ele me deu essa graça para poder ensinar. Né? Ele me deu essa habilidade. E aí hoje, quando eu penso, faz total sentido, porque meus pais, eles sempre foram mestres, né? Eles sempre ensinaram. Tem uma herança. A minha mãe, ela sempre foi professora. E eu cresci com aquilo, né? Então, é engraçado que até hoje eu dou aula para crianças também. E eu percebo que muito da criatividade que eu tenho durante a aula veio dela. E isso eu acredito que é mérito dela também, porque foi como eu fui construindo a minha metodologia, vamos dizer assim. Né? Então, hoje o meu foco é mais a parte de conversação. Eu dou aula de acordo com o objetivo do aluno. Então, como eu sou coach, eu consigo juntar as ferramentas de coaching para a pessoa desenvolver a fala e também o objetivo dela. Por exemplo, tem aluno meu que quer viajar para os Estados Unidos para ir para Disney. Pô, é um sonho da pessoa. Por que eu não vou ajudar ela a realizar esse sonho, entende? Sim. Então, preciso ajudá-la a se desenvolver na fala. Aí tem outro aluno que ele quer se desenvolver no trabalho, quer ser promovido. Então, preciso trabalhar mais com esse foco. Então, dependendo das aulas, de como que o aluno deseja desenvolver o inglês dele, eu crio uma metodologia de acordo com ele. Uau, isso é muito bom. Você sempre foi muito comunicativa? Porque nos stories, no Instagram... Eu acho muito... Fala o Instagram dela, pessoal. Fala. Meu Instagram profissional é Sara Franca, de França, _English. Muito bom. English. Que lindo. Isso. Sempre foi comunicativa? Eu acho que sim, porque minha mãe falava... Eu imagino, uma Sarinha, uma criancinha bem espoleta. Na realidade, eu chegava nos ambientes e eu fazia amizade com todo mundo. Então, eu era o tipo de criança que saía querendo juntar todos os coleguinhas. No primeiro dia de aula, eu sempre fui assim. Tanto é que os meus amigos da faculdade, a gente foi dessa forma também, né? Enfim, acho que sim. Que legal. Muito bom, muito bom. Eu me lembro que quando a gente se conheceu, em 2017, lá no Jump, a gente viveu experiências incríveis, né? Mas logo depois, 3 meses depois, a gente tava viajando. Verdade, né? E aí, gente, a Sara levou panfletinho de evangelismo, mano. Isso é raiz. Evangelista raiz. Ela levou panfletinho de evangelismo. Mas não era qualquer panfletinho. Não. Lembra que tinha? Não. Eu orava e pedia a Deus versículos. E ele me dava e eu escrevia. E aí eu direcionava para as pessoas. Sim. Uau. E aí, exatamente. Aí tinha os panfletinhos de evangelismo e os versículos. Aí, beleza. Aí ela, entregou. A gente foi fazer o check-in lá para viajar para Sergipe. Aí ela foi e entregou a moça. E toma o evangelismo, um panfletinho de evangelismo. Falei, caraca, mano, ela é evangelista, né? Aí a gente vivemos algo incrível. Por quê? Lá em Sergipe, a gente tinha orado para Jesus apresentar amigos, né? Nós somos conectados. E lá em Sergipe, eu tinha meus amigos lá, que na verdade era o Wendel e o Lino e o Simval. E dessa vez em especial, eles me conectaram a uma dezena de amigos deles. E eles eram amigos de oração. Gente que se juntava mesmo para orar e para encorajar a vida um do outro, para liberar palavras, sabe? E você via grandeza naquilo. Eles se olhavam de uma forma grande. A forma que eles conviviam, aí eles chamavam de Fire, né? A turma do Fire e tal. Turma do Fire. E eles se juntavam para orar e para buscar. E eu vi ali, gente top. Era psicólogo, era policial, era dentista, né? O Lino, que era do exército, o Simval sargento, o Wendel administrador. Então nós vimos assim pessoas tops, uma menina que é gerente da Copenhagen, né? A Daisy. Pessoas tops ali, amigos de Deus se juntando para orar e para ter tempo de qualidade e conversar, e aí ao mesmo tempo era uma maior resenha, maior bagunça, depois eles começavam a orar. E aí eu lembro que a gente foi pra praia, não sei se você lembra disso, no primeiro dia que a gente chegou, a gente foi pra praia e a Cacau veio e começou a profetizar. Cacau, queremos você aqui no podcast, precisamos de você aqui no podcast. A Cacau começou a profetizar e ela pegou, 2 litros d'água gelada. Você que era da praia. E jogou em mim, mano. A gente tava na orla da praia. Ela jogou em mim. E aquele vento
aquele vento e eu tremendo, porque mesmo sendo Nordeste, a gente tava na beira do mar, era de noite aquele vento. E ela jogou água e tal, e bateu aqui no meu estômago e orou e profetizou. Aí depois o Mendo falou assim, esse aqui é meu amigo Pastor Mel, que ele é pastor. Meu Deus do céu, não acredito. Ela achou que você era uma alma perdida. Ela achou que você era uma alma perdida. Quis me batizar. Ela falou assim, eu não sabia que você era pastor. Aí, a gente foi passar um Réveillon junto, mano, um dia. E aí, no ano seguinte, a gente foi passar um Réveillon, mano, eu enchi um galão de 20 litros, mano. Falei, vamos agora orar pela Cacau. Aí eu pedi pra alguém trazer o galão e me derramei o galão dela, aí a gente se jogou na piscina, foi a maior zoeira. E na volta, você lembra o que aconteceu no avião? Você vai contar? Vou contar. Eu não. A Sarah falou assim, a gente pousou aqui em Congonhas, né? Hoje já é ano novo, já é dia 31. Vamos oferecer uma oração pro pessoal? Eu falei, bora. No aeroporto? No avião. No avião. Vamos embora. Ela falou, tá. Então, eu vou falar e você ora. Eu falei, tá bom. Aí ela, gente, é o seguinte. Não. Meu amigo aqui é pastor, ele quer fazer uma oração por vocês. Tudo bem? Aí eu, tá, vamos lá. Pai, abençoe, oramos. Falei, meu Deus, que menina doida, mano. Mas foi uma experiência incrível. Isso em 2017. 2017. Era ano novo, né, de 2017. Foi marcante pra mim esse final de ano. Foi incrível. E foi em 2017 que Jesus falou pra mim que eu não ia mais trabalhar de forma corporativa, né? Que eu ia começar a viver algo no ministério através da Áurea, né? E foi incrível que a gente viveu ali. Deus é bom demais. A gente vem vivenciando cada passo, assim, que às vezes a gente não sabia onde ia dar, né, meu? Exato. Mas estamos aqui hoje. Nessa época você já era casada com o Caio? Não, ainda não. Você conheceu ela através do Caio ou o Caio através dela? Eu conheci o Caio, eu conheci o Caio através dela. Em 2018, como a gente começou a buscar amigos de oração, a gente marcou um chaba lá em casa, aí ela levou o Caio. O Caio era amigo dela ainda, eles ainda não eram namorados. Entendeu? Inclusive, hoje eu vim aqui contar a versão real pra vocês. Queremos ouvir então, conta! Conta a versão real, que o Caio veio aqui e falou o que ele queria. Eu sabia que aquela história era uma ladainha. Pior que no dia, agora imagina, porque no dia ela tava ali nos bastidores, né? Ouvindo a conversa todinha, né? Vai lá. Eu vou passar limpo. Sua vez. Bom, façam perguntas pra facilitar, né? Sara, Oi. como foi que você conheceu o Caio? Como foi que eu conheci o Caio? Bom, eu conheci o Caio através de uma pessoa que levou ele pra minha igreja e, por coincidência ou não, ele se converteu lá. Ele entendeu o evangelho, entendeu Jesus Cristo na cruz ali, por amor a ele, lá na igreja que eu frequento. E, através disso, passou alguns meses, a gente começou a fazer amizade, porque eu sou uma pessoa comunicativa. Todo mundo que chega eu já faço amizade, já apresento para outras pessoas. Eu tenho essa habilidade. Conecta, né? De conectar as pessoas. E aí, durante o tempo que o Caio começou a frequentar, tinha um amigo nosso, da minha família, que ele era um missionário. E ele estava no Brasil, ele é americano, mas ele estava aqui no Brasil na época. E aí eu precisava envolver ele com mais pessoas. Só que na época só eu falava inglês. E aí eu descobri que o Caio sabia inglês também. Então, unidos pelo inglês? Não foi bem isso. Mas assim, a gente começou a ter uma amizade mais profunda através dessa conexão com esse missionário. Porque eu comecei a perceber que o Caio ele tinha muito esse coração. Tanto é que depois de alguns meses ele foi viajar com esse missionário pro Peru, ficou 40 dias lá. Acho que ele até comentou. Tipo a viagem da vida dele, né? Que mudou a mentalidade dele e tal. Isso, que marcou a vida dele e ele entendeu também o chamado dele, né? Sim. E foi muito interessante porque antes de eu conhecer o Caio, Deus já tinha me falado qual era o meu chamado. E o do Caio batia com o meu. Sim. Até aí, ok, tudo bem. Mas aí, conforme o tempo foi passando, a gente começou a ter uma amizade assim muito profunda. Ao ponto dele ir em casa, ao ponto dele ser, tipo, meu irmão. E você colocou ele na friend zone. Com certeza. Era o que eu sabia fazer. Eu sabia fazer isso com todo mundo que eu chegava até amizade. Sim. Porque, às vezes, até confesso, isso era ruim.
às vezes eu fazia amizade com rapazes e eles já achavam que eu tava afim deles. Não era nada disso. Sim. Pra mim, era só mais um amigo. Sim, com certeza guitarristas. Com certeza. Essa raça aí Não sei de nada. não é a raça confiável. Não sei de nada. Com certeza. Eu acho que isso tem cara de baterista, né? Então, aí com essa amizade mais profunda, eu estava na época também fazendo um processo de coaching, né? Eu fiz formação em coaching. E nessa formação eu precisava de alguns pro bonos, que eram alguns coaches, alguns clientes que vinham fazer o processo comigo de forma gratuita para eu meio que me formar. E aí eu chamei várias pessoas, eu fiz uma lista de pessoas, porque eu não queria uma ou duas pessoas, eu queria várias, porque eu queria ter muita experiência. Né? Eu lembro que eu fiz uma lista na época de 12 pessoas. E aí o Caio foi uma dessas pessoas que eu chamei. Sim. Então ele aceitou, a gente começou o processo e era semanal. Então toda semana a gente sentava, eu ajudava ele a fazer planejamento, ajudava ele a entender algumas situações na vida dele, ajudava ele a ter uma visão de futuro mais clara, porque é isso que um coach faz, ele te ajuda a entender onde que você está hoje e aonde que você quer chegar. Qual que é o seu objetivo, plano, sonho, só que fazendo isso de uma forma mais sistêmica. Então isso engloba a área financeira, a área emocional, a área espiritual, porque não adianta você só crescer espiritualmente e não cuidar, por exemplo, da sua família. Ou não adianta você crescer intelectualmente e não cuidar da sua saúde. Então tem que ter um conjunto. E aí nesse processo a gente foi se conhecendo melhor, eu fui conhecendo mais sobre ele. O processo ele é basicamente feito com perguntas, né, que a gente chama, são perguntas estratégicas para a pessoa refletir. Porque é muito mais fácil. Perguntas poderosas de sabedoria. Exatamente, né? Era esse o nome que a gente dá. PPS. Exato. Eu lembro disso. Porque você passou por esse processo. E aí, durante esse processo, eu comecei a entender mais o Caio, comecei a perceber as coisas que ele realmente amava e que tinha a ver com missões. Sim. Mas até aí tudo bem. Pra mim, era simplesmente uma pessoa que eu tava conhecendo mais e a gente se tornou muito amigo. E aí, quando terminou o processo, eu acho que ele entendeu que durante o processo ele não poderia, falar comigo que tava gostando de mim, porque eu ia parar o processo ali, porque eu tava levando muito a sério a minha vida de coach, né? Eu não queria confundir as coisas. Era minha profissão. E aí eu peguei e depois que eu terminei o processo com ele, ele falou, olha, eu gosto de você. E aí eu nunca vou esquecer, eu tava na escada da minha casa, eu virei e falei, Caio, vou deixar bem claro pra você o seguinte, eu sou sua amiga. Aí foi friendzone oficial. Eu te considero um irmão, entendeu? E o meu coração tá guardado. E realmente tava. Era uma fase, eu tinha acabado de sair de uma fase de... Como é que eu defino essa fase? Mas eu tinha acabado de viver algumas situações que eu tinha entendido que eu precisava viver a minha vida. E não... Sabe aquela fase de espera? Sim. Nesse período você foi sua própria coach? Não, mas é claro que eu tinha uma coach também na época, né? Uma pessoa que me acompanhava. E aí, durante esse processo todo, eu conversei com ele, eu falei, olha, não tem como, a gente pode ser amigo, porque o meu coração realmente está guardado. Eu não sei o que vai ser no futuro, mas é isso. Isso é terrível, cara. Isso é terrível. Isso é terrível. Horrível. Só amizade. Mas assim... É só amizade. Irmão. Não que eu tenha experiência. Irmão. Não, imagina. Nada. É um amigo meu. Um amigo hipotético. Um amigo hipotético. Mas assim, o mais incrível é que ele entendeu. Ele olhou pra mim na hora e ele falou, Sara, tudo bem, eu te respeito, eu entendo que você tá vivendo o seu momento e tá tudo bem, eu vou ser seu amigo. Aí eu falei, ok, então tá bom. E a gente continuou a amizade. Só que assim, foi uma amizade realmente que eu acredito que o Caio, ele move on, sabe? Ele continua a vida dele, não ficou preso a mim. Sim. Né? E aí, tudo bem, isso foi mais ou menos 1 ano depois que a gente já se conhecia, já tinha feito o processo de coaching. E aí, quando se passaram alguns anos... Alguns anos dessa conversa? Anos? Isso, passaram 3 anos depois dessa conversa, né? Tá batendo, cara. O total foi 4, né? Tá batendo. Mas aí... por enquanto, a história tá indo na linha. Tá indo na linha, é isso aí. Enfim. Vamos ver qual foi a grande... Qual foi a virada? Virada. Olha, eu acredito que na realidade, eu sempre tive esse desejo de que eu fosse pursue. O que é pursue?
traduzindo pra vocês, é perseguido, mas não é perseguido no sentido ruim. Ela queria ser sequestrada. Ela queria ser paquerada, cara. Eu lembro de você falando isso. É um termo francês, não é isso? Pursue? Pursue é inglês mesmo? Enfim, a gente tem essa palavra em inglês, Sim. né? Que significa quando, por exemplo, Jesus, ele pursue a gente. Sim. Mesmo a gente não merecendo, ele vai lá Ele vai atrás. Ele vai atrás, ele Eu lembro de você insiste, falando porque ele disso. nos ama. E eu falava, cara, eu quero Que me tem sentir... uma música até e tal, fala sobre isso. E eu quero me sentir assim, sabe? Eu quero me sentir completamente amada, eu quero me sentir realmente aceita por quem eu sou, independente dos meus defeitos, e eu quero que a pessoa saiba quem eu sou. Só que era engraçado, porque na minha cabeça eu falava assim, nossa, eu queria muito ter um relacionamento com uma pessoa que fosse muito amiga minha, mas aí eu olhava e falava assim, não, mas, tipo, como é que eu vou colocar meus amigos nessa posição? Não, tipo, eu achava que não era ninguém dali, entendeu? Do meu convívio. Então, isso fez E o com que Caio os estava no meio meus dessa olhos... turma do seu convívio. Você não imaginava. Ele estava lá no meu convívio. Mas, assim, isso fez com que eu não percebesse. Fez com que eu acho que até, assim, Deus permitiu isso. Porque se eu tivesse gostado dele talvez antes, talvez não daria certo. Porque a gente não estava numa fase pra ter um relacionamento. Sim. Entendeu? Eu precisava trabalhar em mim. Ele estava trabalhando na vida dele também, individual. Eu acho que o que mais me fortaleceu nessa época foi o autoconhecimento, né? O relacionamento com Jesus, o desenvolvimento da intimidade com Jesus e também me conhecer. Porque conforme eu me conhecia, eu entendia onde que estava a carência da Sara e onde que estava realmente o meu desejo de ter um relacionamento com alguém. Uau. Sabe? E isso me fortaleceu. Eu comecei a perceber que eu precisava trabalhar algumas coisas em mim. Né? Algumas coisas que me deixavam ansiosa, me deixavam com medo do futuro. E aí, quando eu comecei a trabalhar essas coisas, eu pude perceber, tipo, Deus, assim, me guardando, né? Me guardando. E foi numa fase que eu tinha me decepcionado com uma pessoa que eu achava que ia ser pra mim. E aí, Deus falou claramente comigo, é uma escolha sua. Sim. Você não precisa se submeter a um relacionamento que você vai se machucar. Você pode escolher viver o melhor que eu tenho pra você. E aí, a partir daquele momento, eu entendi que não era uma pessoa ou outra pessoa que ia me fazer feliz. Entendeu? Mas eram as minhas escolhas com sabedoria, com consciência do que eu estava fazendo com a minha vida. Não sei se faz sentido pra vocês. Sim. Faz sentido. Com certeza. E aí foi quando... Eu lembro que foi uma época também que eu estava conhecendo... Fazendo amizades, né? Com pessoas de vários locais. E aí teve uma pessoa que começou a se aproximar de mim. Só que eu falei, peraí, essa pessoa não tá se aproximando de mim de qualquer forma. Sim. E era uma pessoa muito visada. Né? Era um cara realmente assim, que ele, no contexto dele, ele era muito conhecido, não sei o quê. E aquilo atraía muitas meninas, mas não me atraía. Porque no fundo eu falava, mas peraí, será que eu tô alinhada com o propósito que esse cara tem? Por que ele tá se aproximando tanto de mim? Ele tá com segundas intenções, porque eu não sou besta. Mas será que eu quero uma amizade mais profunda com ele? E eu sei que naquela época eu comecei a ficar muito pressionada. Eu comecei a me sentir muito pressionada, porque eu falava, nossa, será que é essa pessoa e eu tô deixando passar? Será que isso é coisa da minha cabeça? Se eu não casar logo, eu vou ficar pra titia, ai meu Deus. Não, de verdade, isso não era uma coisa que passava na minha cabeça, Mel. Porque eu sempre tive o sonho de casar com 25 anos. Eu casei com 26. Sim, então tava ali tava ali no prazo. Tá quase vencendo a fatura já. Sim. Nessa época eu tava com acho que uns 22. Assim, eu já tinha maturidade pra ter um relacionamento. Mas a questão é que eu falava pra mim mesma, eu não quero me relacionar com qualquer pessoa. Eu vou me relacionar com a pessoa que eu vou casar. Eu vou me relacionar com o homem que eu vou namorar pro resto da vida. Eu não vou namorar pra casar, eu vou casar pra namorar, entendeu? E aí, isso era muito claro pra mim. Eu não tinha dúvida nenhuma de que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que Deus não ia me... eu não ia fazer uma escolha sem conseguir enxergar os defeitos da pessoa. Sim. E é muito incrível, porque pra você conhecer os defeitos da pessoa, você precisa ser amigo dela. Você precisa estar próximo dela. E o cara tava próximo de mim o tempo todo. Exatamente. E, enfim, resumindo a história, esse cara tentou se aproximar de mim e eu comecei a perceber que eu tava dando bola pra ele. Você lembra disso? Você tava na fita. Eu incluí o Mas eu acho que essa bola está dando pra ele, olha só, porque tem um trecho aí que tá bem nebuloso. Pode fala que a gente vai... O Caio, ele deu a letra e você falou, não, você é só meu amigo, eu não quero você. Somos amigos. E aí ele falou, ok, garotinha.
E ele ficou a impressão que dá é que ele deu ré, ele subiu a escada, ele subiu a escada e falou, não, você é meu amigo. Ele desceu, ele nem virou, ele desceu de costa. Não. E aí, você disse que estava naquela fase de, eu preciso ser paquerada. Foi isso que eu entendi. Não, isso foi depois, tá? Isso que eu te falei. Depois da conversa que teve com o Caio. Não, anos depois, quando eu já tava... Anos depois. Anos depois. E aí chegou esse carinha aí que tava se aproximando e você tava meio que dando bola pra ele, porque talvez essa aproximação dele era a tal da paquera que você sentia falta. Exatamente. Ele Tava sendo perseguido. Ele sabe traduzir bem, né? traduziu. Ela tava sendo perseguida, igual o Valdomiro. Porque assim, ó, olha só, na minha época de escola, eu fui um cara que eu nunca tive sucesso com as mulheres. Na minha época de escola, tinha as meninas bonitas e elas sabiam que eram bonitas. E aí um amigo meu falou, cara, quer fazer essa menina te notar? Ela sabe que ela é bonita, então ela ignora ela. Que aí ela vai falar, aquele cara, todo mundo paga um pau pra mim, só aquele cara aqui não. E aí eu comecei a fazer isso. Só que comigo nunca deu certo. Porque essa questão de ignorar as meninas, elas faziam bem antes comigo. Elas ignoravam muito mais. Bem antes, então eu nunca tive essa oportunidade. Mas a nossa amiga aí o cara eu já ouvi falar desse negócio. Dá uma esnobada que ela falou, cara, todo mundo me paquera. Não, mas eu vou dizer pra você. Eu falei pro Matheus. Quando o Matheus, meu cunhado, tava muito no pé da Karen, né? Outra boa história, queremos vocês aqui, mano. Eles têm que vir os dois. Tem que vir os dois. A gente coloca mais uma cadeira aqui Aí e vai troca dar uma muito ideia. legal. Mano, o dia que o Matheus, ele percebia que ele tava muito no pé da Karen e tal, muito próximo, e aí eu percebi a Karen evitando ele, eu cheguei nele e falei, mano, dá um gelo nela, mano. Dá um gelo nela. Aí Deixa ela de lado, entendeu? Por quê? Porque ela gosta de estar com você. Ela gosta de ser sua amiga. Ela vai sentir sua falta, mano. Mano, de ter feito. Ele deu um gelo nela, deixou ela lá no cantinho dela e deu um ultimato. A Renata falou pra ele dar um ultimato. Ele deu um ultimato. Mano, é exatamente isso que aconteceu. quando foi 2 meses antes do ultimato dele, que ele deu um prazo, falou, você tem até tal mês pra orar e saber o que você tem. Mano, 2 meses antes a Karen já tava o gordinho. Querendo o gordinho, mano. E casaram, Não entendeu? tem- essas coisas não tem segredo, cara. Porque às vezes você ignora a pessoa que você gosta, você perde a pessoa. Você paquera demais a pessoa, ela enjoa de você. Eu acho que tudo depende do contratado ela está. Depende. Emocionalmente. Se a pessoa tem autoestima no lugar, ela não liga não, pra quem tá ignorando. Então, voltando ao nosso enredo, aí o cara começou a te paquerar e você tá dando bola pra esse cara e falou, opa, estou dando bola demais pra ele. Não, então. Aí eu percebi que eu tava entrando num lugar que ia ser difícil de sair depois. E aí foi bem nessa época que eu me abria com o Caio, ele era meu amigo, certo? Então eu conversava com ele e tudo. E aí quando eu fui falar pra ele simplesmente se fechou. Eu nunca vou esquecer aquilo. Ele olhou pra minha cara e falou assim: você, alguns meses atrás, estava sofrendo por uma pessoa e agora você tá simplesmente dando bola pra alguém que você conheceu em um mês, faz um mês. Aí ele falou, você pode falar comigo sobre qualquer assunto, eu não quero mais saber desse assunto da sua vida. Eita. E ele, tipo, quando ele falou aquilo... Ela, ai que homem. Gente, bateu um negócio assim. Eita, que eu adoro me bravo. Eu gosto da compadecida. Eu adoro me bravo. Caiu minha ficha, Cláudio. Caiu minha ficha, porque eu falei, peraí, tem alguém com ciúmes aqui? Tem alguma coisa nesse negócio. E aí eu fui pra casa e eu não conseguia parar de pensar naquilo. Eu falei... E eu fiquei indignada, eu falei, peraí, o Caio falou assim comigo, o Caio nunca falou assim comigo. Como é que ele Eu falou isso apertei um comigo? botãozinho aqui que eu não conhecia ainda, né? Exatamente. E aí eu fiquei super, sei lá, desconfortável com aquilo. Eu lembro que no outro dia eu acordei e eu não parava de pensar no Caio. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E aí eu fui pedir conselho, né? Fui pedir ajuda, conversar com algumas pessoas que eu sei que estavam a par da vida do Caio, que era a liderança Foi dele lá entre na igreja. aspas, a primeira bronquinha que ele te deu. Foi. Broncona, né, no caso. Porque aí que eu peguei. Te balançou mesmo. E assim, até esse momento a gente não tinha tido mais uma conversa sobre
relacionamento, sobre nada. Ele tava vivendo a vida dele, eu tava vivendo a minha. A diferença é que eu abria tudo pra ele não abria as coisas pra mim. É, porque você já sabia. O problema dele era você. Você tinha os carinha lá que se aproximava com segundas intenções. Tinha um carinha que dava a bola. E você Ele podia, ele ia se abrir pra você, sobre você. Não, né? Você usou o Caio durante muitos anos, garotinho. Você usou ele. Mas é o Tô primeiro. aqui, Caio, tô aqui te defendendo, cara. Estamos aqui pra pronto, não eu só o percebi. Caio, mas todos os caras que são colocados na friend zone. Gente, Essas garotinhas que te mas a contratam gente como só amigos. coloca o cara na friendzone porque ele deixa. Você entendeu? Mas ele foi estratégico. Opa! Se ele não deixasse Olha aí, você. ó. Se posicionou, foi o dia que ele saiu da friendzone. Porque o que Uau. aconteceu depois disso? Eu fui pedir conselho e a pessoa que veio conversar comigo me esculachou. E ele começou a abrir meus olhos e falar, o Caio é a única pessoa daqui que tem a ver com missões, que tem a ver com seu chamado. Olha como ele te trata. Você tá esperando o quê? Você acha que você é a última bolacha do pacote? E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, eu sou tão ruim assim, tipo, eu tô fazendo o Caio sofrer e não tô Quem sabendo. Foi o pastor dele, o pastor Carlos. O Tico. O Tico. E aquilo acabou comigo. Eu falei, meu Deus, o Tico acabou comigo. Mas aquilo abriu minha mente, sabe? Eu falei, nossa, eu não quero ser essa pessoa mais, então eu vou chegar e vou conversar com o Caio. E aí, eu lembro que eu tava morrendo de vergonha de chegar nele, de falar com ele, porque eu não sabia, eu não tava me enxergando como essa vilã, vamos dizer assim. Não era de propósito, Cláudio. Por mais que eu... E aí você encontrou com ele e falou: você me quer? Me leva para outro lugar? Não, eu cheguei nele, e aí eu lembro que eu só cumprimentei, aí ele falou assim, Sara, você tá bem? Aí eu, tava toda sem graça, ele... Não, senta aqui, vamos conversar. E eu não queria sentar, porque eu falei, gente, que vergonha. Ele tá, tipo, ele me vê com esses olhos e eu tava morrendo de vergonha. E aí, enfim, ele não tava me vendo com esses olhos. Na verdade, o Tico fez aquilo pra que eu Te deu um acordasse. choque, né? Me deu um choque. E aí ele foi e me chamou pra sair. E a gente foi comer uma esfirra. E aí chegou lá na esfirraria. Só que antes da esfirraria, o que aconteceu, o que ele não sabia foi, eu encontrei uma amiga minha, e eu tava contando pra ela como é que eu tava, ela tava me perguntando, né? Ela já namorava na época, hoje já é casada, e ela virou e falou, né? E aí, como é que estão as coisas, né? Como é que tá a sua vida sentimental? Aí eu falei pra ela, amiga, eu não quero um menino, eu quero um homem que eu possa me relacionar de verdade, sabe? Pra casar, não quero perder meu tempo. E aí, eu lembro que quando a gente sentou na esfirraria, eu fui comer, o Caio falou assim, Sara, eu sei por que você nunca olhou pra mim com outros olhos. E eu travei, eu falei, por quê? Aí ele falou, é porque eu sempre te tratei, eu sempre agi como um menino e não como um homem. E ele falou exatamente as palavras que eu tinha dito pra minha amiga. Uau. E aquilo pode parecer besteira pra qualquer pessoa que esteja ouvindo, mas pra mim foi tipo assim, Fez muito sentido. cara, é isso, Certeza. entendeu? É isso que eu precisava ouvir. Uau. E aquele dia eu abri meu coração e eu falei pra ele, ele me perguntou se eu queria orar com ele, se eu queria ter um relacionamento com ele. Eu falei que sim. E aí, depois disso, eu descobri depois de alguns meses que ele tinha orado e falado pra Deus, Senhor, essa é a última chance. Uau. Eu vou pedir pra ela orar comigo. Se ela falar que não, eu vou Você seguir ia minha perder. vida e já era. Você ia perder aquele partidão. Eu ia perder aquele partidão. Foi embaçado, cara. Não perdi. Mas nessa conversa você tinha um sentimento por ele meramente de amizade, ou você não sabia o sentimento que você tinha? Era um sentimento incubado que você tinha por ele que nem você sabia? Não, eu tinha um sentimento sincero de amizade. Só que, Mesmo nessa conversa? Só que nessa conversa eu falei, Deus, eu quero ter mais. Eu não quero só me satisfazer com uma amizade, eu preciso de mais, eu quero realmente... Porque eu me via com ele no futuro. Eu comecei a pensar, caramba, tem tudo a ver a gente junto. E você sempre teve esse lance de visualizar. Sempre, o coach me Principalmente trouxe por conta do isso. coach. Então, né? eu sempre visualizava muito ter um relacionamento exatamente como eu queria. E, gente, hoje eu vivo exatamente o que eu queria e além, porque eu não vou fazer propaganda do meu marido, não, tá? Mas ele é incrível. E ele é meu. Ai, que ciumenta! Que homem! Você é ciumenta? Você é ciumenta? Eu sou. Não vou mentir, eu sou. Não, mas uma coisa que ela falou que é engraçado, né? Essa conversa que ele teve, essa bronquinha que ele deu nela, que meio que... Ela é muito ciumenta. Meio que... né? Excuse me? Ela é tão ciumenta porque antes eu era muito amigo dela. Quando o Caio chegou, eu me tornei mais amigo do Caio. E ela teve ciúme de mim com o Caio, mano. Mano! É um ciúme assim, ó. Peraí, não foi bem assim.
Denúncia. Então conta. Denúncia. Lutem, rapazes. É porque, assim, o Melk, ele é, Sim. tipo, amigão meu, entendeu? Sim. Então, o Melk era a pessoa que qualquer B.O. que eu tinha, eu corria pra ele. Sim. Porque, além de ser meu amigo, ele tem maturidade, ele é pastor, ele tem uma visão mais ampla, sabe, das coisas. No máximo, quando ele não sabe, ele inventa na hora e te conversa. Exatamente. Mas não tem problema. Muito convincente, inclusive. Metade dos meus sermões, brincadeira. E gente, assim, pelo amor de uma Deus. das coisas que eu vou falar sobre o Melk é que eu nunca vou esquecer o dia que ele sentou na mesa comigo. Eu mal conheci ele direito. Ele chegou e ele começou a contar situações que ele estava vivendo, tipo, pecados, situações que ele estava enfrentando. E aí, quando eu sentei com um pastor na minha frente, me contando pecado que precisava da Sendo minha vulnerável, ajuda, né? sendo super vulnerável, eu falei, tipo, que é isso? Onde eu tô? Onde que eu tô? E aí eu entendi que ele tava abrindo espaço para uma verdadeira amizade, sabe? Porque amizade é isso, é você entender o defeito do outro, é você ajudar o outro, é você orar pelo outro, independente daquilo que ele tá vivendo, independente do pecado que ele tá enfrentando. E quando eu vi isso no Melk, eu falei, eu quero ser assim. Aconteceu Quero viver com a Sara algo parecido que aconteceu com a Jo, né? Que vai estar aqui, que vai estar no próximo podcast. Já deu um spoiler aí. O que acontece? Eu comecei a ser coach da Sara. Foi. Né? Então, eu fui coach da Sara, ela começou a fazer o processo de coach comigo. E, foi extraordinário pra mim, assim, explodiu a minha cabeça. Eu falei, mano, o que eu tô vivendo? O que eu tô fazendo na minha vida? Eu tava adormecido, a minha mente tava adormecida. Eu falei, eu tô há anos na igreja, nunca tinha entendido isso e aquilo, então foi explosão pra mim. Né, de mentalidade e tal. As verdades que eu ouvia quando eu era criança, profecias que as pessoas liberavam sobre a minha vida, eu já tinha perdido a esperança delas. E ali nas visões que ela me guiava ali e tal, eu conseguia enxergar. Eu falava, mano, isso é realidade, isso tá dentro de mim. Né? Deus plantou a eternidade no meu coração. Então foi muito fantástico pra mim. E aí, só que o que acontece? Não parava ali. Aquilo que eu vivia como exercício, eu emergia e ia pro meu quarto. Pessoa que entrava. Ia pro meu quarto e Gente, ia. era impossível terminar a sessão de coach com ele. Porque ele não saía, ele ficava lá viajando. Eu ficava, meu Deus, como é que eu faço? Eu tava lá viajando. Eu tenho uma facilidade muito grande de transcender. Então, tipo, eu ia pra um lugar em Deus, sabe mesmo, e viajava. E aí, eu me lembro que chegou um momento em que a gente começou a trocar. Porque ela começou a pedir para que eu fizesse algumas coisas no processo com ela. Da mesma forma foi com a Jo. A Jo começou a ser minha terapeuta. E no final eu comecei a discipular ela também. Né? A gente viveu uma troca. E eu amo isso sobre o Melk, eu amo. Porque ele consegue ver nas pessoas o melhor, mesmo a pessoa estando no pior. Né? E como eu estava muitas vezes no meu pior, na minha vida emocional mesmo. Eu estava me construindo emocionalmente. Ainda estou e sempre vou estar. Mas era tipo um processo que às vezes doía. Né? E o Melk estava ali para me ouvir. Então quando eu vi ele se aproximando do Caio, eu fiquei... Pô, ele vai defender o Caio agora. Aí eu fiquei revoltada, porque eu falei, como assim? Eu não vou ter ninguém, ele que vai ter, o Caio vai ter. Mas Não. A gente tem, nós dois. É engraçado, tem o ciumento dentro do relacionamento e o ciumento no aspecto geral, né? Tem ciúme de amigos, tem ciúme da mãe, do pai, O Melk. nessa pegada. Tem A cura Sara pra e essas a pessoas? Karen. Tem cura essas pessoas, ou Não, a Karen é Melson? mais. Se tem cura? É. Libertação. Mano. Libertação? É. É? Vamos orar agora, Vamos orar agora, libertação. Sai lá na sessão do descarrego. Não, Vamos. peraí. Mas se orar, cai na hora. Na hora. Ah, Ó, a Karen, eu lembro que ela também é muito ciumenta, a Karen, minha irmã. Eu lembro que quando a gente foi pra Sergipe, Morria de ciúme. ela ficou com ciúme de mim. Chegando lá, a minha tia ligou lá pra casa e falou: ai, minha nova sobrinha, Karen. Nova Seu sobrinha? avô falando que Nova era sobrinha e netinha. tal. Aí meu avô: ah, essa aqui é minha netinha. Aí a Karen: meu avô não. Não gosto dessa menina, porque por causa disso. Mas aí hoje já é resolvido. Já. Mas por causa disso, a Karen teve ranço da Vocês Sara. voltaram a se falar há pouco tempo, né? Você Não, na verdade, a Karen veio falar comigo até um tempo atrás, Foi né? na conferência. Na conferência. Ela veio falar comigo e pediu perdão. E eu falei, caramba, mano. Nossa, eu realmente te fazia tentações assim. Mas eu entendi do lado dela, né? O Sim. importante é que a gente tá aí pra melhorar pra cada dia. crescer. Foi bem resolvido. Muito bom, Sá. Hoje, assim, você já foi em viagem missionária, já viveu algumas experiências nesse sentido, e eu acredito que faz parte do seu propósito. Né? Terminou o assunto do casamento?
posso dizer foi- que a gente Firraria. começou... Aí a gente começou a... Aí o Caio tá certo no restante, ou não? Não lembro o que ele falou. Mas o que eu queria dizer mesmo é que a gente começou a construir junto, sabe? Sim. Então teve uma fase até no nosso relacionamento, no namoro, né? Que a gente fez corte. Corte, pra quem não sabe, a gente não tinha contato físico. Sim. Justamente pra não aflorar Aham. aquilo que a gente não queria que aflorasse ainda, né? Sim. Então foi muito bom pra Vocês mim. namoraram quanto tempo? 3 anos. 3 anos? Eu sou uma pessoa muito de toque. Aham. Então eu gosto muito de toque físico. Então eu sabia o meu limite. E aí ele super aceitou aquilo que eu tinha. E foi muito legal porque ele perguntou pra mim se eu queria fazer corte. E eu queria, né? Eu sempre quis. Enfim, mas esse é só um detalhe. Ah, corte. Eu entendi coach. Não, aí é corte. Aquela corte eu E durou também, uns 3 eu e a anos. Júnia a gente A fizemos. gente teve... Durante esse processo, foi muito legal, porque a gente se conheceu a um nível que não se conhecia ainda. Eu comecei a entender mais os defeitos dele, vamos dizer assim, e ele os meus. E a gente abriu espaço pra isso. E no começo foi difícil, principalmente pra ele, eu acredito, porque eu sou uma pessoa muito de pá, entendeu? Não gostei, chega e fala. Minha cara já fala, entendeu? Ele não, ele guarda, Ele né? guarda. É, Então, a gente começou Eu a acompanho pedir esse processo. ajuda, a gente começou a procurar até um curso de noivos que a gente fez, foi super legal. E tudo isso fez com que a gente aprendesse a lidar um com o outro, eu fosse mais empática, ouvisse mais, ele falasse mais, sabe? E aí foi muito legal para o nosso crescimento. E a gente tá vivendo isso no nosso casamento, né? Então, por exemplo, quem não briga, né? Que relacionamento que não briga? Mas a gente, dentro das nossas brigas, a gente já busca, poxa, eu fiz isso, eu agi dessa forma por conta disso. Já consegue identificar onde é que estão as raízes, sabe? É com às inteligência vezes- emocional. Às vezes a raiz não tá no outro, tá em mim. Entendeu? Exatamente. Às vezes eu só preciso me olhar no espelho e entender que o defeito tá em mim, eu que preciso mudar, não ele. Meu, isso é tão E importante. é muito legal, porque isso vai fazendo a gente amadurecer, né? É porque tem casais que quando eles começam a discutir, eles já não estão mais interessados em quem está ou não com a razão. Eles querem só vencer aquela discussão. E para vencer a discussão, às vezes eu sei que eu estou errado, mas eu quero vencer aquela briga lá. Eu quero ganhar. É isso. E aí você começa, aí quando você vai usando todos os seus mecanismos. Aí o mecanismo, aí alguns têm vários mecanismos, que é o quê? As palavras, né, para desestruturar a mesma pessoa, e às vezes é nessa que você pega pesado, ou às vezes começa a gritar, e alguns vai até as vias de fato, que é a agressão, né? E aí já perde todo o sentido da questão. Que quando a gente fala que num relacionamento você tem que ter o respeito, é disso que a gente está falando. Isso é o respeito, né? Quando você contou a história daquele dia que ele te deu aquela bronquinha lá, que aquilo meio que virou uma chave em você. Virou. Mas a questão não foi só ter virado a chave. Olha só como foi algo que a gente ouvindo assim aleatoriamente é muito simples. Mas existem casais que o hábito de discutir, de brigar, de um xingar o outro é absolutamente comum. Logo não causa mais efeito algum. É verdade. E isso é uma escolha. Você pode escolher ter isso dentro do seu relacionamento ou não. E eu não quero isso pro meu relacionamento, então E não o vou colocar namoro, isso. e é no namoro que você consegue perceber essas dicas. Porque o namoro, eu acredito, hoje eu entendo que o namoro ele serve para essas coisas. Para você, claro que a pessoa que o Caio namorou não é a pessoa que ele está casada hoje. Sim. É porque a gente vai, que nem você falou, a gente vai evoluindo ao Igual longo. Pokémon. A gente vai evoluindo, vai Pokémon, né? Vai usando os poderzinhos. Só que o namoro, ele já te dá indícios da índole daquela pessoa. É verdade. Não adianta você insistir no que tá errado. É isso. Não adianta. E foi legal porque eu lembro que no começo do relacionamento, o Caio abriu coisas pra mim que ele nunca tinha falado pra outras pessoas. E eram coisas que tudo na nossa vida acontece e aí tem uma consequência. E tinham consequências que ele estava colhendo. E, cara, naquele momento, eu lembro que aquilo me machucou tanto quando ele me contou algumas situações que ele tinha passado, que ele estava vivenciando, que eu falei, caramba, como é que eu vou segurar a barra pra ele? Como é que eu vou lidar com uma pessoa que passou por isso, não sabia e tal? Situações, assim, de machucar mesmo a alma, né? Todos nós temos, mas a gente sempre acha que o do outro é maior que o nosso, né? E aí eu lembro que nesse processo eu tinha uma escolha. Eu lembro que ele virou pra mim e falou, Sara, se você não quiser mais se relacionar comigo, tá tudo bem. Eu vou entender o seu motivo. E naquele dia eu falei, caramba, é isso que eu quero, uma pessoa sincera,
Uma Uau. pessoa que não vai ter medo de chegar em mim e contar tudo que tá errado, entendeu? Sim, Tudo que precisa de mudança. E quer mudança, então eu tô aqui pra ajudar. exato. Então, E uma coisa Isso que é eu vi no importante. Caio, que eu até falei pra ele sobre quando ele veio aqui, Uhum. foi o cara que se preparou. Eu vejo isso no Caio. Ele se preparou nas finanças, ele se preparou emocionalmente, ele foi buscar a cura de traumas, de problemas, ele se preparou em várias áreas. Eu olhei o processo, percebi o processo dele e falei, mano, esse cara arrebentou nisso. sim. Né? E a gente vê os frutos, né? Exato. Mas a gente não sabe o que a pessoa passou lá atrás. Exatamente. E quando você conhece a história, quando você tá caminhando vendo o desenvolvimento dessa pessoa, por isso que eu falo, cara, é muito legal você ter amizade com uma pessoa que você vai se relacionar. Eu super recomendo isso. Porque você tá conhecendo a pessoa na essência dela. E não só a parte bonita dela. Né? Eu acho que isso é importante. Eu e o Mel, que a gente sempre comenta, né? Depois da veinha na nossa vida, né? Veinha é a Jo, nossa terapeuta. O quanto a gente tem sorte. Porque a gente não vai precisar lidar com isso no casamento. Exatamente. A gente está conseguindo lidar com isso agora. Então, você que está aí, você tem muita sorte. Você tem muita sorte. Porque Você nós está vamos dando chegar- essa mensagem pra garota que você está? Exatamente. Nós vamos A chegar minha no esposa vai ser casamento. muito feliz. Cara, a gente vai chegar no casamento já sabendo algumas coisas, Exatamente. sabendo quem a gente é, as nossas feridas, os nossos traumas, e sabendo lidar com isso, entende? É que tem muita gente que, na verdade, tenta ir pro casamento para resolver o seu problema com os Não vai pais, para resolver com os seus problemas internos, né? Tem até uma teoria de Freud, né? Que não é tão bíblica assim a visão de Freud, mas algumas coisas ele tem razão, que é o Édipo, né? Muitas vezes a pessoa procura um marido que se assemelha ao pai. Por quê? Porque tem algo mal resolvido ali que precisava ser trabalhado, precisava ser tratado. Então, isso é muito sério. Isso às vezes é inconsciente. É inconsciente, mas é inconsciente. Exato. E quando você entende isso, você consegue curar o teu interior, curar o teu coração, para você não repetir padrão. Você fala, não, eu quero escolher. Eu tenho certeza, assim, os seus pais, por exemplo, eles são cristãos. Né? Mas eu tenho certeza que tem coisas que você viu na vida dos seus pais, na sua criação, no relacionamento dos seus pais, você fala assim, olha, isso aqui eu não quero levar para minha casa. E tá tudo bem. É ter essa consciência. É isso. Né? Tá tudo bem, eu quero que seja um pouco melhor do que foi com os meus pais. É isso. Foi bom, foi legal, me trouxe até aqui, mas eu quero ser melhor. Desse jeito. E acho que essa é a intenção, né? Quando eu tiver meus filhos, eu quero que eles sejam muito melhores que eu, exatamente. né, do que o meu relacionamento. Muito bom. Casamento, então, É isso, foi o gente. casamento mais lindo que eu já vi na minha vida. Até aconteceu o meu. Mano, o casamento do Mel, que vai ser para umas 700 pessoas. Vai ser épico, Vai mano. ser mais. Vai ser mais. Meu Vai ser Deus. mais, Vai mano. ser mais. Ainda bem que a Sara já vai estar riquíssima, meu anjo, já dá pra pagar. Entendeu? É uma oferta, né? Vamos tá aí pra bancar junto. Muito bom. Mas é isso, o meu casamento foi um maior sonho presente, assim, de Deus. Acho que na época eu nem pensei. Nem Não. você, pode. Como é a história? Vocês não estavam lá. Não, não. Mas eu fiquei Mas eu sabendo que foi algo Mano, incrível. casamento é de Foi lindo, princesa mesmo. Foi surreal. Absurdo. Se eu começar a contar sobre o casamento, é muito detalhe, mas enfim, foi Deus, ele surpreendeu além daquilo que eu imaginava, que o Melco falou que eu tinha muito essa questão de visualizar, e eu visualizava tudo. Eu fechava assim meus olhos, eu já sabia como é que ia ser a cor, o jeito, tudo. E quando eu entrei no lugar que foi o meu casamento, era impossível pra gente, né? Por mais que a gente tenha se organizado, tava um outro padrão. Não era o padrão que a gente tava podendo naquela época e pronto. Mas Deus, ele supriu tudo. Fé é ver o invisível, né? Acho que teve algo que... Ele realiza sonhos. Realizações. Teve algo que você me instigou ali no processo de coaching, foi essa fé prática, né? Que a fé é ver o invisível. Eu tenho que realmente visualizar. Eu posso fechar os meus olhos e enxergar e determinar e crer, e daqui a pouco eu vou estar vivendo isso, entendeu? E eu me lembro de ter lá, tá aqui no meu escritório, um desenhinho de eu na frente de uma câmera, entendeu? Isso está acontecendo agora. É tudo? Não, não é tudo. Não é a plenitude ainda, mas está acontecendo. Né? E ver ali o teu casamento, ver tudo aquilo que está se desenrolando. Você estava lá em Cancún na sua lua de mel. Eu tenho certeza que vocês sentaram na praia e tiveram um momento ali, como naquele desenho que você me mostrou um dia. Sim. Então, assim, isso é muito louco, muito real, né? Deus é bom. É isso, Deus é bom.
Escrevam, Doideira. desenhem os seus sonhos, vai dar Anotem certo. isso. E curiosamente, eu tô com um papel aqui que Sumiu, eu né? tirei do meu bolso. Eu tô com um papel aqui que é justamente as minhas anotações que coloquei na minha bolsa. São as minhas anotações de 2018 Sério? sobre o meu propósito. Eu coloquei ali, e uma das coisas que está escrito lá é que Jesus falou comigo que eu ia estar diante de câmeras. Então isso realmente é muito louco. Nossa produção tá aqui tentando achar o papel. É a bolsa da Puma. Essa é a minha bolsa, senhor. Essa é a minha bolsa. Tira a mão dela. A minha que é horrível. Essa é a minha bolsa. Deixa pra lá. Ó, Sá, eu queria terminar Sim. fazendo duas coisas. Primeiro, você falando a respeito do seu trabalho com inglês, o pessoal te procurar, beleza? E a pergunta épica, maravilhosa de todo o podcast. Então, faz a teu merchan ali, ó, olhando para aquela câmera. Sobre o inglês, o seu É trabalho. o seguinte, eu sou professora de inglês, né? O meu processo de ensino, ele é diferenciado justamente porque eu quero conhecer o meu aluno, entender qual que é o objetivo, qual que é o sonho dele e traçar metas para isso acontecer. Então, eu tenho foco em conversação e hoje eu dou aulas em grupo, também dou individuais e futuramente online. Uau! Ó a carinha dela. Já tá, Estamos aprontando, de que estamos aprontando. Mas aí vocês estão convidados para conhecer mais sobre o meu trabalho no meu Instagram, sarafranca_English. Você ainda não explica inglês? Tá de brincation, tio Ni? Você não quer ser como Joel Santana? Procure Sara França e você vai explicar de dia, de night, de afternoon, All the time. all the time, all the time. Acabou de Saia do verbo to be. Vá pro verbo to see. Nossa, o verbo to be é o que todo mundo tem dificuldade, nunca vi. Como que é? Verbo to be é a maior dificuldade de todo mundo. Aham, Porque eu não sei, por que o ensino faz isso com a gente na escola, né? aham. Trava inglês de todo mundo, o verbo to be. Olha, eu sou o cara que por várias vezes eu tentei estudar inglês e eu me arrependo sempre que eu vejo alguém falando inglês, sempre que tem uma situação de tradução e coisa e tal. É porque você Mas ainda não estuda comigo. Eu... Chamou pra responsa, hein? Ó, de verdade, eu já tive aulas com a Sara, né? A gente fez durante um tempo e realmente é destravador. Destrava mesmo. Hoje, por exemplo, eu consigo escutar qualquer canção, assistir filme e entender tudo. Eu Orar consigo ler um inglês. livro, eu consigo orar Tá inglês, eu quase consigo pregando. pregar. Consigo. Eu só ainda Eu duvido. tenho dificuldade. Strong my face in the singer, singing my radio desire. Traduza isso. Eu tenho hoje dificuldade. Não dá, né? É porque não é inglês isso aí. Olha, é cada meme que o pessoal falando inglês no currículo. Perfeito. Aí vai a pessoa cantar lá no Meu Deus. The Voice, nesse tipo de show, assim, nossa, Sim. cantando tudo errado. É terrível. E agora, para fechar o nosso podcast, a pergunta da vez. Sara, você tem uma mensagem e essa mensagem o mundo inteiro vai ver e ouvir. Qual a mensagem que a Sara tem para passar para as pessoas? Uau. Olhando aquela câmera ali, ó, aquela câmera de Você pode falar em inglês e em português. You know what Jesus loves you. Ah, que lindo! Uau! Eu quero dizer para vocês que não importa onde você está, qual a sua condição hoje, se você simplesmente abrir teu coração, ser sincero com Cristo, Ele vai te encontrar do jeito que você tá e Ele vai transformar tudo. Hoje o que eu vivo é essa transformação e eu sei que Ele tem isso para você também. Uau, muito bom. Ai, que lindo. Uau, muito bom, maravilha. Amamos o papo, Sá, foi muito bom estar com Gratidão, você, na gente. tua companhia de verdade. Curtiram o papo? Amei. Foi muito legal. Maravilhoso. Eu amo apresentar os meus amigos para vocês, pessoas que a gente tá na mesa, conversa, eu sei que o papo é bom, a gente tá trazendo aqui toda terça-feira um novo amigo para você conhecer. Então, não perca os próximos episódios. Esse com certeza marcou a sua vida. Lembra de mandar esse episódio para muita gente, pessoas que precisam conhecer um pouco mais de como Jesus trabalha através, né, de várias coisas, relacionamento, coach, falamos de fé, falamos de inglês, então tá muito rico, manda pra galerinha, comenta e é nóis, gente. Até a próxima. É nóis. Valeu, tchau!